Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha pela mídia, você que está chegando agora, bom dia família, bom dia sempre presente pelas manhãs, esse maravilhoso companheiro de todos os dias, Espírito Santo, que nos tem conduzido para fazermos os temas e as reflexões e nos ajuda nisso. Bom, nós estamos no estado do Amazonas, estamos mudando as estações e temos vistos pequenos eventos que mexem com a natureza, que mexem, trazem grandes prejuízos. Nós temos um grande aprendizado que Deus nos oferece relacionado com a natureza. É como pequenas coisas que podem causar grandes estragos, ou trabalhos de anos podem desaparecer como resultado de pequenos eventos. Da mesma maneira, no mundo corporativo, os produtos industrializados ou as coisas construídas por pequenas falhas ou descuidos ou pequenos eventos se perde todas. Desde os seres vivos em geral até aquilo que produzimos, tudo está sob constante risco, de pequenos detalhes. São áreas de sombra, pequenas máculas que vão minando o todo e causando desde pequenas perdas até a destruição total. A Bíblia diz no livro de Cantares 2,15: apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha, a palavra de Deus nos exorta a apanhar as raposinhas. Não deveríamos nos preocupar com as grandes raposas, em vez de pequenas raposinhas? Não deveríamos nós achar que as raposinhas são pequenas e inofensivas? Caçar coisa grande é fácil, porque vemos-las rapidamente, mas as coisas pequenas muitas vezes não aparecem, ficam escondidas. Olha, no Brasil não somos acostumados com as raposas em todo o território e em todo o tempo. Mas nos países cujas estações são bem definidas, elas sempre aparecem sistematicamente na mudança de estações. A raposa é um animal pequeno, mas causa grande estrago. A Bíblia diz que elas devastam, elas destroem, elas arrasam as vinhas que estão em flor, que iam começar a dar os frutos no momento da sua fertilidade que está por acontecer. As raposinhas é o único elemento negativo no cenário da primavera. As raposinhas, elas são animais astutos, elas são espertas, elas conseguem enganar os cães, por exemplo, urinando para confundir o olfato deles e com isso se atrapalham e perdem o seu rastro. As raposinhas simbolizam coisas ruins que por ordem do mal querem destruir aquilo que já está consolidado. Por exemplo, o casamento, o trabalho, a igreja e tudo que podemos dizer que traz alegria como sendo a vinha do Senhor. Nós temos aí um grande inimigo. O inimigo é astuto, na figura de raposinha. Começa a atacar aquilo que nos traz alegria, prosperidade e sustento. Elas focam nas coisas pequenininhas que aparentemente não causam danos. Mas sabemos que isso, se levarmos em consideração que porque é pequenininho não causa grandes danos, isso não é uma verdade, não é? Isso é uma mentira, porque elas causam muitos estragos. Existem muitas situações que acabam invadindo as nossas vidas secular e ministerial. Situações que às vezes não damos a menor importância por serem pequenas. E Deus quer que cada um de nós apanhe essas raposinhas, como diz o livro de Cantares. Está decretado neste momento a caça às raposas. E Deus tem nos dado todas as armas espirituais e inteligência para vencermos todas as investidas do inimigo que aparece aparentemente inofensivo, mas que vai fazendo um tremendo estrago ao longo do tempo. E como é que nós vamos identificar isso, né? nessas comunidades, nessas associações, na nossa vida do nosso cotidiano?
As raposinhas no casamento, por exemplo, pode ser aquela toalha molhada, insistente, todos os dias sobre a cama, que traz um desconforto no meio da relação do casal. Homens que esguicham no vaso sanitário e não higieniza para a sua companheira usar futuramente. A falta de higiene no ato do amor e assim vai. Existem raposinhas que elas estão socializadas, não é? Por exemplo, a fofoca. A fofoca é uma raposinha. As pessoas normalmente não se incomodam com ela. Muito pelo contrário, acaba se envolvendo com ela nos mexericos, nas intrigas diárias. Olha, querido, a fofoca é um veneno para a vinha. Não é? Veneno estraga, mata, acaba com a plantação. A fofoca causa aborrecimentos e inimizades. A Bíblia diz em João 2, de 9 a 10, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, todas as pessoas que rodeiam o fofoqueiro só querem um objetivo: fazer fofoca. A fofoca mata relacionamentos. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Outra raposinha que se apresenta de uma forma muito sutil é a crítica, né? A crítica, criticar, examinar, julgar, censurar, notar perfeição ou defeito, dizer mal de alguma coisa. Normalmente a crítica é fruto do ciúme ou da inveja. Existe até um viés no mundo corporativo que fala da análise crítica, não é? E que poderia até ser mudado, porque é uma análise situacional de processos ou de atividades para trazer e identificar melhorias no processo. Mas essa crítica a qual nós estamos falando são as críticas que são provindas daquele sentimento de ciúme ou de inveja. Olha, em Marcos 7, de 1 a 9, os fariseus e escribas estavam criticando os discípulos de Jesus pelo comportamento. Eles estavam presos às tradições e não conseguiam enxergar as coisas novas. Estavam invalidando a palavra de Deus. O crítico invalida a palavra de Deus por causa da sua cegueira espiritual. O terceiro raposinho que nós podemos identificar é a inveja. A inveja não deixa a pessoa prosperar porque ela se concentra em possuir o que o que pertence a outra pessoa, né? Leva a pessoa ao descontentamento, nunca está satisfeita com o que possui. O Senhor nos amoesta, dizendo: seja a vossa vida livre da raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, e contentai-vos com o que tendes, com as suas conquistas, não é? Porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Estes são caminhos de que todos o que anseiam pela cobiça, pela essa inveja, ela rouba a vida dos que a possuem, causa divisões, causa intrigas, causam brigas e dissensões. Pela inveja, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel para usurpar o trono do seu pai Davi. Cuidado com os invejosos, não é? A murmuração é outra raposinha. A murmuração é uma queixa, é um lamento. O murmurador é aquele que se queixa de tudo. Está sempre descontente com as pessoas ou com as situações. É um ingrato, é aquela ingratidão que leva à murmuração. Ele murmura contra as autoridades, ele murmura contra aqueles que são delegados sobre si, enfim. Os murmuradores não entrarão na terra prometida, não conseguirão a bênção. Isso está registrado, né, no livro de Gênesis. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não critique, não condene, não murmure. Esses são alguns exemplos de raposinhas socializadas, ou seja, encontradas em todos os lugares e instituições da comunidade da onde nós vivemos e estamos tirando o nosso sustento. Temos que apanhar as raposinhas, temos que paralisar, dissuadir. Não podemos deixar que elas devastem a vinha, cujo fruto é o sinal da alegria. E a vinha é a propriedade do quanto o Deus, que é o Deus eterno, se refere, chamando inclusive de igreja. Portanto, pense nisso e reflita sobre isso.
Fique atento contra as raposinhas da sua casa, do dia a dia, do seu trabalho, do seu ministério. Amanhã estaremos juntos mais uma vez numa nova temática, refletindo naquilo que o Eterno nos conduzir. É um sinal e um sinônimo de prestígio, né, estar em sua companhia. Tenha um excelente dia produtivo e abençoado. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.